Amados, a graça e a paz do Senhor, com muita alegria estamos no Bíblia em Casa dessa semana. Somos gratos a Deus, irmãos, pela caminhada que tivemos até aqui, amém? Nós já estudamos metade do livro, eu nem chamo carta de Romanos, o livro de Romanos, né? Porque é uma carta de Paulo, mas com uma característica de estudo profundo. A gente, por ter estudado esses assuntos profundos, a gente já tem respostas, né? Quando vai fazer um discipulado, quando vai evangelizar, a gente tem um conhecimento mais nítido da palavra de Deus e o Espírito Santo pode nos usar ainda mais. Nós somos gratos a Deus por isso. Vamos orar então, consagrando esse período desta noite para o Senhor, amém? O Senhor há de nos abençoar rica e poderosamente. Vamos clamar e descansar na graça, no poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos tem abençoado até aqui, mas, Senhor, temos muito que aprender, Senhor Deus, dá sobre nós agora, Senhor Deus, uma unção especial, Senhor, ó Pai, para colocarmos em prática tudo aquilo que temos, ó Pai, ouvido e aprendido da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a conhecer o Teu coração, Jesus, a saber o que o Senhor quer fazer neste mundo, Senhor, e nos capacitarmos com a Tua palavra para Te servir melhor. Abençoa tudo que vai acontecer hoje, Pai, cada palavra, Senhor Deus, de cada irmão, cada oração, cada cântico, tudo na tua unção, na tua graça, na tua bênção, para a glorificação do teu nome, Senhor. Nós clamamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Eu deixo para a vossa meditação o versículo de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz assim: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. No dia de hoje eu queria chamar a atenção de todos nós, inclusive a minha, meus irmãos, da importância e da relevância de invocarmos e buscarmos ao Senhor. Posso estar sendo repetitivo, porque todos nós sabemos da importância disso. Mas acontece que muitas vezes queremos a solução dos nossos problemas, queremos um direcionamento, uma resposta de Deus, queremos uma cura, mas muitas vezes não temos tempo, por diversos motivos, de invocar o nome daquele que tudo resolve, o nome daquele que tudo pode, que nada é impossível para ele, que é o nosso Deus. Lá em Isaías 55, versículo 6, também diz: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, meus irmãos, sempre é tempo de buscarmos, de orarmos. Deus responde a todos nós. Deus não responde apenas aos pastores, aos sacerdotes, aos profetas. Ele responde a cada um de nós. Amém? Vamos orar então nesse sentido, irmãos, para que o Senhor possa quebrar as barreiras, tudo aquilo que impede de nós entrarmos em oração e invocarmos o nome do Senhor. Amém? Senhor, meu Pai, nós invocamos o Teu santo nome, nós oramos, clamamos a Ti, Senhor. Eu quero lhe pedir a sua ajuda para cada um de nós, que o Senhor venha nos dar a direção, quebrar as resistências, as barreiras, tudo que nos impede, todas as distrações, toda a resistência espiritual, meu Deus, que barreira, que impede, Senhor, muitas vezes de nós orarmos, de nós clamarmos, de nós buscarmos a Tua face, Senhor, com mais profundidade, Senhor. E muitas vezes temos a paciência, Senhor, de esperarmos para ouvir a Sua voz, para esperarmos a Tua resposta, a Sua direção. Senhor, mortifique a nossa carne, aviva o nosso espírito, que a nossa alma se submeta ao Teu Espírito Santo e que nós possamos cada vez mais termos comunhão contigo, invocarmos o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, receba, Senhor, a nossa gratidão nessa noite, o nosso louvor, e derrama uma unção sobre cada um de nós, Senhor, que quebra todo o jugo, que nos ensina todas as coisas e que nos leva, Senhor, ao Santo dos Santos, que nos leva, Senhor, à oração, Pai, aquela oração, Senhor, que nós possamos sentir a Tua presença,
e que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai. Graças nós te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em
louvores, ó, vem Jesus, toma o teu lugar. A te fazemos, aleluia, a te fazemos um trono de louvores, a te fazemos um trono de louvores, a te fazemos um trono de louvores, ó, vem Jesus, toma o teu lugar, ó, vem Jesus, toma o teu lugar, ó, vem Jesus, toma o teu lugar. Aleluia, Jesus, Aleluia, aleluia, reina aleluia. sobre nós, Senhor. Oh, Glória a Senhor Deus, amém. aleluia. Amém. Glória a Deus. Amados, como nós dissemos no começo, a carta aos Romanos na verdade, é um compêndio de estudos sobre o pecado e a graça, né? Em termos práticos, o que é que isso significa? Vamos agora para a prática. Na segunda metade da carta, como em todas as cartas, Paulo começa a fazer aplicações práticas, que é o que nos é mais útil no dia a dia. Mas primeiro ele nos ensina, né? O Espírito Santo já nos deu um entendimento maior da gravidade do pecado, né? Da abrangência do pecado e da abrangência ainda maior, né? Da graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, o poder de Deus para nos livrar não só das consequências do pecado, mas do poder do pecado sobre a nossa vida. Então, na prática, o que seria essa libertação do pecado? É o que Paulo mesmo chama de santidade, né? Essa característica de ser santo. Nós somos santos, né? Nós precisamos nos sentir santos, né? Foi precioso, na vez passada, nós entendermos que nós devemos, é uma ordem, considerar-nos, né? Novas criaturas em Deus, né? Quando você está em Romanos 6, 11, né? Diz, assim também vós considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, você se considere santo, né? Você se considere santo. Mas é importante, irmãos, você trabalhar a santidade. Você vai fazer discipulado, você está levando almas aos pés de Cristo. É importante você saber lidar com esse assunto. Presta atenção. Você muitas vezes vê na igreja algum irmão que está ficando triste, né? Espiritualmente, eu digo espiritualmente triste. Não triste por coisas da vida, mas triste dentro, no âmago do seu ser, né? O que pode levar um crente a ficar assim, abatido, né? É quando ele se vê como uma pessoa não santa. É simples assim. A gente está entendendo que a santidade ela é fundamental. O Espírito Santo, ele dentro de nós, ele nos faz entender que nós somos filhos de Deus, né? E nós podemos ver que o Espírito Santo é o que realmente nos dá a nova vida, né? Uma vida em abundância, como rios de água viva fluem de nós. Isso é o Espírito Santo em nossa vida. Então, quando você vê alguém triste, né? Acabrunhado espiritualmente, começa a dar sinais de uma doença espiritual, né? Você vai no ponto-chave. Ele não está se sentindo santo para chegar diante do Senhor, né? Isso muitas vezes é uma acusação, como nós já falamos, uma acusação do diabo, sem nenhuma base, e ele precisa entender na palavra o suprimento que nós temos para termos uma vida vitoriosa de santidade na presença do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, veja bem, você vai adorar, levantar as mãos, levante as mãos, adore a Deus, e o que está acontecendo? Ainda não estou sentindo, né, a ação do Espírito Santo em mim. A unção não veio sobre a minha vida. O irmão do lado está caindo em mistérios, né? O outro irmão está ali experimentando uma alegria tremenda, né? Dando glória a Deus. Por que você não está sentindo, né? Então aí vem essa dúvida que o diabo pôs no seu coração, no meu coração, nessa hora, dizendo assim, não, mas você não está santo. Por quê? Presta atenção. Se você se sente santo, você vai diante do trono de Deus, de peito aberto,
né? Nos apresentamos diante do trono de Deus com ousadia. Então nós precisamos entender, irmãos, a importância desse estudo, né, da carta aos Romanos. Ele está chamando a atenção para a santidade, né? A santidade, não só a santidade de você já estar evitando o pecado, mas a santidade de você, dentro do seu coração, sentir que você é terreno de Deus, que você é edifício de Deus, né? Que você é casa de Deus. Então você pode chegar diante do Senhor e esparramar o seu coração, né? O seu altar, né? Pega fogo na presença de Deus, porque a santidade está dominando a sua vida. Então, por isso a importância de nós entendermos todos esses princípios aqui. Se você tem acompanhado os estudos, você já leu o Novo Testamento de outra forma. Eu acho que não tem mais dúvidas quando você lê sobre barreiras, sobre judeus, gentios, graça, perdão, tudo agora ficou mais claro para nós. Mas nós vamos hoje, então, irmãos, nos aprofundar nesse aspecto prático da santidade, né? Que é quando começa a segunda parte da Epístola aos Romanos. Então, lá no capítulo 7, versículos 4 a 6, a gente vê: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Amém? Temos uma nova vida, nós agora damos fruto. Por quê? Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em réus pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então ele está falando, o corpo, a carne, a lei são coisas do velho homem e levavam à morte, né? Agora, porém, libertados desta lei, amém? Libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que estávamos sujeitos à carne, ao pecado, agora estamos livres disso, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra, né? Não na caducidade da letra. 2 Coríntios 3, 5 a 8 fala, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Se você lê o que vem antes, você entende. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, é o Espírito Santo, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, a lei, né? O legalismo, né? Tentar viver a vida cristã por conta própria, né? Isso mata, né? Mas quando você depende do Espírito, então você tem vida. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, está falando de Moisés e os 10 mandamentos, né? Se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Nós temos em nós, gravado na tábua do nosso coração, né, agora o poder para viver a vontade de Deus. Não mandamentos que nós tentamos seguir, mas o poder do Espírito Santo para vivermos esses mandamentos, né? Então, Paulo está dizendo bem claramente lá em Romanos 7, versículo 6, agora, porém, estamos livres da lei. Oh, aleluia! Estamos livres da lei. Legalismo, né? Servimos a Deus em espírito e não na forma da letra. Então, é muito importante isso. Agora, presta atenção. Paulo estava escrevendo para uma igreja formada por, na sua maioria, especialmente a sua liderança, por gentios, pessoas que não eram judeus. Então, lá nos versículos 12 a 14, ele faz uma ressalva, que é importante para nós também. Versículos 12 a 14, ele fala, assim a lei, ele falou que estamos livres daquela lei, né, que só nos oprimia. Aquela lei de vamos fazer as coisas para Deus assim, nós vamos conseguir agradar a Deus. Não, isso aí já era. Nós vamos conseguir agradar a Deus pelo Espírito Santo, amém? Aquela pessoa que está na frente da igreja tentando adorar a Deus e não consegue, ele não vai conseguir se ele continuar tentando por si próprio. Ele tem que deixar que o Espírito Santo
o capacite, né? É pelo Espírito, né, que nós damos frutos, amém? Então mas ele está dizendo aqui o seguinte: não jogue fora o Velho Testamento, a lei, né? Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou em morte para mim? De modo nenhum. Ele está dizendo, calma, não jogue fora os mandamentos. Ainda que você não tenha como norma agora viver tentando cumprir o legalismo ao pé da letra, você não vai fazer isso, mas você vai agora viver na liberdade de quem faz o que a lei manda de graça, porque o Espírito Santo te capacita, amém? Você é nova criatura não porque você luta com as suas forças, mas porque o Espírito Santo luta à sua frente, amém? É ele que te dá a vitória. Então, mas de qualquer maneira ele fala aqui, pelo contrário, o pecado para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa causou minha morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Vamos lá. Verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, e daí ele segue falando. Então presta atenção, ele está querendo dizer o seguinte, não desconsidere a lei, porque ela serve de parâmetro para você, né? Como nós estamos estudando a Bíblia, estamos entendendo que devemos saber, lemos lá em Romanos 6, né? Sabendo que como Jesus morreu, o nosso velho homem morreu, como Jesus ressuscitou, o nosso velho homem ressuscitou nele, tendo esse conhecimento, agora considerar, ou seja, a Bíblia serve de base para a sua fé. Você agora toma posse pela fé, considere-se santo. Como? Pelo poder de Deus. Mas você tem que saber qual é a base disso. A base disso é que a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Ela plantou na sua vida a certeza de que Deus te ama, a certeza de que Jesus morreu na cruz e já te deu legalmente perdão de todos os seus pecados. Então, tudo isso é muito importante, né? A gente precisa do conhecimento para servir de base e depois o Espírito Santo dentro de você te capacita a viver essa palavra, amém? A palavra se torna viva pelo Espírito Santo. Então, veja bem, quais são as convicções do crente? Você está evangelizando alguém e você fala para ele, você tem certeza da salvação? Muitas vezes no começo da vida cristã ele pergunta, mas como eu vou ter certeza? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que aquele que vem a Jesus, de maneira nenhuma, ele o lançará fora. Lemos lá nos evangelhos. Então, o evangelho, a palavra, te dá essa certeza. E depois, o Espírito Santo fala com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, você pode chamar a atenção para ele o seguinte: primeiro, a letra diz para você que você tem a bênção. Quando você recebe Jesus, você recebe a bênção. E em segundo lugar, o Espírito Santo, uma vez que ele entrou na sua vida, ele te dá a convicção, a certeza de que você é filho de Deus. Amém? Então, os gentios precisavam conhecer a lei. Paulo está dizendo, não joguem fora o Velho Testamento, as leis de Moisés, não, né? Essas leis serão úteis, né? Honra pai e mãe para que se prolonguem os dias na terra, então viva isso, né? E várias outras coisas, mas você só vai conseguir viver tudo isso pelo poder desta nova lei que você tem agora, que é a lei do Espírito. Os judeus não tinham conseguido antes ganhar o céu vivendo a lei completamente, porque ninguém nunca, jamais conseguiu viver a lei, nem conseguirá viver a lei por si próprio, né? É o que a Bíblia diz. Agora, a gente chega no capítulo de Romanos, que eu considero o Salmo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Vamos assim, ruminar, vamos degustar, né, essa palavra gostosa que é Romanos 8. Fala lá em Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Está livre. Livre do pecado, livre da condenação. Ele está dizendo, você agora em Cristo Jesus, você está livre. Aí o Espírito Santo torna essa palavra viva para você. Amém? Glória a Deus. Porque a lei do Espírito da vida... O que é a lei do Espírito da vida? A lei do Espírito Santo.
em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte, que era mandamentos, não faça isso, não faça aquilo. Essa lei não dava para você cumprir por si próprio. Agora veio a lei do Espírito que te capacitou a isso, amém? Você agora é livre nele, você vive livre, você naturalmente você é capacitado a vencer o pecado, não na tua força, mas nele, né? Então, ele continua aqui, porque aquilo que a lei não podia fazer, a santidade, a santificação, presta atenção, santificação, presta atenção, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluias! Você não vive mais na força da carne, você vive agora na força do Espírito. Essa é a tua garantia de sucesso, de santidade, amém? É Ele que te capacita. Então a gente vai vendo o poder de Deus, que mesmo que a lei não conseguisse te tornar santo e justo, o Espírito Santo consegue. Aleluia. Amém? Vamos lá para 8, versículo 13 agora. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Ou, como é que você vai mortificar os feitos da carne, do corpo, do pecado? Como? Presta atenção. Se pelo Espírito Santo mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. O Espírito Santo já está dentro de você e ele te dá essa vitória. Conforme nós falamos da vez passada, é uma venda casada. Você recebeu ao mesmo tempo a salvação e a santificação. Amém? Quando o Espírito Santo entrou na sua vida, te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, te deu o céu, te deu a certeza de uma nova vida e te deu uma vida santa. Amém? E se pelo Espírito você mortificar os feitos do corpo, certamente viverá, né? Certamente você viverá. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, ser guiados pelo Espírito de Deus. Então, esse é o segredo que está escrito aqui. Se você pega Gálatas 5:25, você vê, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Simples. Se você está andando pela rua com o Espírito Santo dentro de você, então dê lugar a essa fonte de águas vivas para que ela possa transbordar de você, amém? Então, você deve dar espaço para que o Espírito Santo que já habita em você domine totalmente a sua vida, amém? Isso é o batismo com o Espírito Santo, e isso é o renovar do Espírito Santo, amém? É você dar espaço, mas você tem que entender o que está escrito na letra, na Bíblia, para que não seja letra, para que seja viva para você. Ou seja, deixa o Espírito Santo frutificar uma nova criatura que você é agora, amém? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E um pouquinho antes, lá no versículo 16 de Gálatas 5, a gente leu Gálatas 5:25, agora Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Dito de outra forma, o mesmo que estava escrito aqui. Se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Se, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. É o Espírito Santo quem te capacita a ser santo. O Espírito Santo te capacita a ser santo. A santidade que você tem. Isso te dá liberdade de adorar. Isso te dá liberdade de dar frutos. Isso te dá vida. Isso te levanta o ânimo em meio às guerras, né? Como é que você está nesse mundo? Você está num mundo de guerras. Se você for sem o poder do Espírito Santo, apenas lutando com a carne, você vai carregar, alguns dizem, carregando uma cruz, mas essa cruz Jesus já levou. A cruz que ele quer que você leve é o teu ego, né? Mas a cruz de ter que vencer o pecado, o Espírito Santo já venceu para você. Você já é nova criatura e o Espírito Santo já te soprou vida e vida em abundância, amém? Glória a Deus por isso. Lá no versículo 15 a 17,
porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Novamente, vamos cumprir leis, faça isso. Não. Para viverem outra vez atemorizados, né? Tem gente que não aceitou Jesus e até segue a Deus, mas não como Deus quer, não com entendimento, né? Eles seguem por medo de irem para o inferno. Eles não entenderam ainda que a lei do Espírito da vida me dá liberdade, né? E aqui a gente está vendo, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Amém? Abba, Pai. Paulo gostava de falar isso, né? Como é que o bebê judeu falava, né? Lembra que Abraão é pai, né? Né? Aí o bebezinho, Abba, Pai, ou seja, paizinho, né? Papá, né? Papai, né? Você pode falar assim. O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é a tua certeza e a minha certeza. Quando você estiver para baixo, deixa o Espírito Santo te contar quem você é. Quando disserem para você que você não tem valor, que você é um crente de meia tigela, que você é isso, é aquilo, você, olha, estão mexendo com o Filho de Deus, toma cuidado, porque o Espírito Santo está dentro de mim. E deixa o Espírito Santo te falar quem você é. Você é filho, você é filho. Aleluias. Deixa o Espírito Santo lembrar para você que você é filho de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós já falamos isso, né? Como nós fomos elevados, né? Lá em Efésios a gente viu um texto muito parecido. E se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. A nossa grande oportunidade de agradar, de agradecer ao Senhor Jesus, é sofrer alguma coisa por ele, né? É dizer que nós o amamos. Isso é um privilégio, né? Os discípulos ficavam alegres, não era por masoquismo, não. É porque você está se identificando com o Espírito Santo. Você está se identificando através do Espírito Santo com o próprio Deus, né? Deus Filho, né? Você está sofrendo como ele sofreu, você está sofrendo também. Nos sentimos totalmente identificados com o nosso Senhor. Isto já é completa realização para nós. Mas segue-se o nosso papel neste mundo, uma vez que levamos a vida de Deus em nós, né? E aqui ele continua no verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nossos corpos serão glorificados. Amém? Nós reinaremos com Cristo aqui na terra no milênio. A criação aguarda com uma grande expectativa, ardente expectativa, a revelação dos filhos de Deus. Amém? Nós revelaremos a glória de Deus ao mundo, porque nós temos o Espírito Santo. Amém? Aí vamos ver um outro aspecto, irmãos, agora para o nosso dia a dia. Mas como é que eu vou servir ao Senhor, né? O que eu vou pedir a Deus, né? Eu quero dar frutos, mas o que eu vou pedir a Ele? Então, lá no verso 26 fala, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Fraqueza de servir, de amar a gente. O que eu vou fazer para o Senhor? Então, o Espírito Santo vai te dizer. Amém? Ele vai te ajudar. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele fala assim, Pai, levanta aquele ali para me servir agora com canto. Levanta aquele ali para me servir com a ministração da palavra. Levanta aquele ali para estar me servindo no evangelismo. Levanta aquele ali para estar me servindo no serviço aos irmãos, no serviço à igreja. Então, veja bem, o próprio Espírito Santo intercede por você para que você dê frutos, né? Para que você seja usado. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É a oração perfeita, né? Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O Espírito Santo nos ensina
nos leva a imaginar, eu poderia fazer isso para o Senhor, né? Quantas vezes você está na igreja, a gente vai ver isso mais para frente aqui, Romanos agora começa a parte prática, é muito gostoso, você vai ver que na igreja, você está sentado assistindo o culto e de repente o Espírito Santo te toma e começa a falar, e se eu trabalhasse nisso? Você começa a sentir um calor gostoso no teu coração, ou se eu contribuísse financeiramente para isso, ou se eu ajudasse, né? Então começa a haver o mover do próprio Espírito Santo dentro de você, amém? E aqui ele fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que bênção. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Qual a glória que você pode receber? A glória de Espírito Santo dentro de você. Essa é a glorificação de você resplandecer como Moisés, porque estava cheio da presença de Deus. Amém? Então, para que você dê frutos, todas as coisas cooperarão para o seu bem, para que você possa ser usado por Deus e assim agradar mais ao coração dele. Amém? Dando glória a Deus. Quando você dá frutos, você glorifica o Pai. Né? Porque você dá frutos, você glorifica o Pai. Vamos agora para o verso 31, amém? Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque você anda no Espírito Santo, Deus está do teu lado. Porque você anda no Espírito Santo, o próprio Deus é a tua retaguarda, é o teu escudo e fortaleza, amém? Então, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você tem costas largas, você tem poder de Deus na sua vida, amém? Porque o próprio Pai vem estar com você, né? Jesus fala lá em João 14, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, aquele que me ama eu também o amarei e me manifestarei a ele, né? Depois ele fala, eu e o Pai viremos e faremos nele morada, né? Ou seja, você tem a trindade divina com você, amém? Porque você deu espaço ao Espírito Santo e você tem que ensinar isso para o seu discípulo que acabou de aceitar a Jesus como Salvador. Você tem que falar isso para ele, olha, dê espaço para o Espírito Santo que você vai sentir o poder de Deus, a trindade com você. Costas largas mesmo. Você vai sentir que o Senhor luta por você. E vem aquela ideia, mas e o pecado? E os pecadinhos que eu já cometi não vão atrapalhar tudo? Ele fala, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Amém. Aleluias. Perdoa todos que te ofenderam. Em nome de Jesus. Não carregue mágoa no seu coração. Por quê? Porque você foi perdoado de todos os seus pecados. Não importa se foi grande ou pequeno, seja lá o que for, ninguém no universo inteiro poderá apontar o dedo e te acusar. Amém? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus Pai te justifica. Jesus está à direita de Deus intercedendo por vocês. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, presta atenção. Ele vai falar agora aqui que se você for pressionado por tribulação e angústia, você vence. Mas e se vierem os demônios contra você? Principados e potestades, ele está agora nesse nível. Ele falando, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, ninguém, nenhum demônio, ninguém no céu e na terra
poderá se levantar contra você, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o Espírito Santo domina a sua vida, Deus está do seu lado, Jesus intercede por você. O Espírito Santo te põe para trabalhar onde você precisa dar frutos. Ele quer realizar o teu coração, te encher de glória. Você vai emanar a glória de Deus aqui na terra, porque o povo precisa. Esses frutos são necessários. E você vai ver o poder de Deus agindo. Amados, esse salmo do Espírito Santo, que é Romanos 8, ele é inesquecível. Nós precisamos mergulhar e entender cada dia mais o quanto Deus nos amou e nos ama, amém? A ponto de nos encher do seu Espírito. Vamos terminar orando e depois ainda estaremos louvando a Deus para depois encerrarmos, amém? Senhor, nós te amamos, nós te agradecemos, nós não temos palavras, Senhor, para te louvar, porque por causa do teu sacrifício na cruz ganhamos uma nova vida. E junto com a salvação, o Senhor nos deu a santificação. Podemos considerar-nos santos e podemos, Senhor Deus, usufruir da bênção, não só do Espírito Santo nos convencendo do pecado, mas do Espírito Santo nos enchendo de santidade. Em Ti, na lei do Espírito, somos mais do que vencedores. Na lei do Espírito temos liberdade. Na lei do Espírito, ó Pai, conseguimos derrubar qualquer muralha, qualquer barreira, Senhor. Podemos ver o Teu poder agindo através das nossas vidas, da vida de cada um daqueles que Te aceitam como Senhor e Salvador. Abençoa a vida de cada um de nós. Haja muito fruto ainda nesta noite na vida de cada um dos Teus servos. Fala a cada um segundo o Teu propósito, Espírito Santo. Enquanto eu estou orando aqui, Pai, que o Teu Espírito esteja falando especificamente uma revelação particular, especial, do Teu plano perfeito. Nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Então, Senhor Deus, queremos que estas vidas, na minha vida, as nossas vidas, sejamos entregues às Tuas mãos agora, para que o Senhor domine, Espírito Santo domina como uma fonte de água que não para de jorrar, domine as nossas vidas para darmos frutos e glorificarmos assim ao Teu santo nome. Nós te amamos, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu venho trazer uma palavra abençoada, mas para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Eu quero falar de ressurreição. Após essa lição maravilhosa que nós estudamos com o nosso amado e querido pastor Aldemar. E eu quero falar da ressurreição de Jesus. Mas para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Quando Jesus foi crucificado, Jesus, ele pregava que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E Pilatos mandou que no túmulo dele, guardas ficassem ali montando guarda, até porque os discípulos poderiam roubar o corpo de Jesus. Pensamento de ímpio, pensamento de pessoas que não têm fé, desonestas. Então, Pilatos deu esses guardas para ficarem ali vigiando o túmulo de Jesus, mas também estava Maria, a Madalena, e uma outra Maria, que sabiam que isso iria acontecer e aguardavam na ressurreição, tá? Então, o que aconteceu? Eu vou ler para vocês, lá em Mateus 28, de 2 a 6, que diz assim: E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. Aleluia! E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui,
porque já ressuscitou, como havia dito. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou dos mortos. E Jesus, ele veio para salvar a humanidade, porque a humanidade estava perdida. Desde que o primeiro homem pecou, toda a humanidade foi destituída da glória de Deus. E por isso Jesus, pelo grande amor que ele tem por nós, pela humanidade, por sua vida, ele veio e tinha que morrer na cruz, porque o sangue derramado na cruz nos purifica de todo pecado, nos santifica. E quando você aceita esse sacrifício, aceita Jesus, aleluia, o seu nome é escrito no livro da vida. Lá na glória de Deus há um grande livro que os salvos são escritos e Jesus escreve o teu nome. Se você de todo o coração entregar sua vida, entregar a sua alma, a sua crença em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que desceu dos céus, morreu na cruz e ressuscitou. Jesus está vivo. Então nós temos que entregar nossas vidas a Deus. Eu quero orar por vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Deus, em nome de Jesus, que Tu abra os olhos da humanidade, que Tu abra os olhos dos homens, ó Pai, e derrame uma unção especial de santificação sobre a vida de cada um que está ouvindo esta oração, estas palavras. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, tira as dificuldades das pessoas, Pai, porque é na religião que salva. A religião pode ser boa como for, mas a religião não te salva. Quem te salva é Jesus Cristo, porque Ele veio para isso, para salvar o pecador e morrer de morte de cruz, e o sangue derramado na cruz nos purifica, nos santifica assim de todo o pecado. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, alcança os milhares de pessoas nessa hora, homens, mulheres de todas as raças, de todas as idades, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, ilumina, Senhor, abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais dos homens, Pai, para que eles alcancem a glória de Deus, para que eles tenham vida eterna. Como Jesus dizia, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa abundância é a vida eterna. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, alcança essas vidas. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, irmão? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Já estou crucificado.
Muitos de nós já tivemos o privilégio de conhecer Jesus há muitos anos e já temos experimentado o prazer de deixá-lo dominar a nossa vida. Como tem sido bom, né? Esse serviço para o Senhor. Alguns hoje estão tendo a oportunidade de aceitar esse Jesus. Você vai ser tocado pelo próprio Espírito Santo e vai conhecer o poder de Jesus, o poder da cruz, amém? Que faz toda a diferença na sua vida. Literalmente, a água se transforma em vinho. A tristeza da sua alma, que nada pode satisfazer, é transformada na alegria do Senhor. Nós ouvimos os nossos amados irmãos, o amado irmão Leandro e o amado irmão Manuel, tocando sobre esses dois aspectos, né? Usados por Deus, homens de Deus, ninguém preparou nada, foi do Espírito Santo, amém? Um falou sobre você deixar que Jesus assuma o controle da sua vida como crente, outro, você que ainda não é salvo, deixa o Senhor assumir esse controle. Então, esta é uma noite especial em que Jesus quer intimidade com você e comigo. É uma noite muito especial de adoração. A gente vai ainda cantar mais uma vez essa música para louvar ao Senhor com o nosso coração tão especial. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, toca e abençoa cada coração que está ouvindo, Pai, esta pregação que foi feita nesta noite, Pai, esta mensagem da cruz que foi proclamada na Tua palavra, Pai, através da vida dos irmãos, através, Senhor Deus, das orações. Meu Deus, em nome de Jesus, glorifica o Teu nome, glorifica essas pessoas com a presença do Espírito Santo. Oh, Pai, enche da alegria do Senhor, cada um, Pai, para a glorificação só do Teu nome, hoje e sempre. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um dos nossos amados, agora e para sempre. Amém, amém. Vamos estar louvando ainda ao Senhor, amém?